Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Uma excelente segunda-feira para você, um ótimo começo de semana. Trazemos a partir de agora, neste dia 17 de abril de 2023, o boletim informativo do Golbol. E você vai acompanhar todos os resultados das quartas de final do Campeonato Português, que foi realizado no último sábado, dia 15. E que definiu os semifinalistas da competição. Você confere todos os detalhes a partir de agora aqui com a equipe da Rádio Integração. E você que ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe este link com seus amigos, seus familiares. Enfim, espalha para geral para que mais pessoas acompanhem o trabalho aqui da Rádio Integração em nosso canal do YouTube. Assim, fiquem muito bem informados sobre os principais destaques do paradesporto nacional e internacional. E este recado é para você que quer ampliar ou aprimorar os seus conhecimentos sobre a informática ou também deseja trabalhar com edição de áudio por meio do programa SoundForge. Entre em contato com o orientador Wallace Vieira por meio do WhatsApp 32 991 47 63 80, 32 991 47 63 80, e você conversa então lá com o orientador Wallace Vieira. E no último sábado, dia 15 de abril, foi realizada as quartas de final do Campeonato Português de Golbol, conforme a gente trouxe no boletim da sexta-feira, dia 14. Eram jogos eliminatórios de ida e volta. E se definiria o classificado na soma dos placares. Se uma equipe perdesse por game no primeiro jogo, ela teria que devolver o mesmo placar no segundo jogo para forçar a prorrogação, e uma dessas partidas das quartas de final acabou indo para a prorrogação. Você confere então os detalhes aqui a partir de agora no nosso boletim. Começamos com os resultados do jogo 1, a chamada ronda de ida das quartas de final. No primeiro jogo, o CA Cultural venceu a Capo Lisboa por 11-1. Os gols do CA Cultural foram marcados por Cadaboalia com 7, Gênis Roca com 3 e o Daniel Martim com 1 gol. O gol da Capo Lisboa foi marcado por Nuno Amadi. Já o Castelo da Maia GC venceu o CCD Misericórdia do Porto pelo placar de 5-4. Os gols do CCD Misericórdia do Porto foram marcados por Diogo Azevedo com 3 e Duarte Souza com 1. Os gols do Castelo da Maia foram marcados por Nelson Leonel, os 5 gols. O FC Porto venceu o CD Cova da Piedade por game 12-2. Os gols do FC Porto foram marcados por Fábio Oliveira com 7, Vitor Caixeiro com 2, Fábio Barbosa com 1 e João Souza também com 1 gol. Além de Carlos Coutinho, que marcou um gol também. Já os gols do CD Cova da Piedade foram marcados por Rubem Partinha com 1 gol e Eduardo Balola também com 1 gol. E finalizando os jogos de ida, o Sporting CP venceu o AJ Pina por 15-5. Os gols do Sporting foram marcados por Luiz Miguel com 6, Adilei Sacramento com 4, Hugo Cavaco com 3, Thomas Delfim com 2. Os gols da J Pina foram marcados por José Paixão. Já no segundo jogo entre as equipes do CA Cultural e o Capo Lisboa, o CA Cultural levou a melhor pelo placar de 16-7, confirmando a sua classificação para as semifinais. Os gols do Capo Lisboa foram marcados por Nuno Amadi com 5, Paulo Coelho com 1 e Rodolfo Pereira marcou outro gol. Já os gols do CA Cultural foram marcados por Sérgio Ruiz com 9, o Cadaboalia com 6 e o Gênis Roca com 1 gol. Castelo da Maia e o CCD Misericórdia do Porto fizeram o jogo 2. No tempo normal, a equipe do CCD Misericórdia do Porto devolveu o placar de 5-4, repetindo o jogo de ida, o jogo número 1, com a vitória
que foi do Castelo da Maia por 5-4. Na soma dos placares ficou 9-9. Os gols do Castelo foram marcados por Nelson Leonel com 3 e o Felipe Baptista com 1 gol. Os gols do CCD Misericórdia do Porto foram marcados por Duarte Souza com 4 e Diogo Azevedo com 1. Além de Alexandre Almeida marcando 1 gol. Então, portanto, na prorrogação, o CCD Misericórdia do Porto avançou para as semifinais, eliminando o Castelo da Maia, devolvendo 5-4 no tempo regulamentar e depois fazendo o gol na prorrogação, levando assim a partida então pelo placar agregado de 6-4. O FC Porto aplicou mais um game sobre o CD Cova da Piedade pelo mesmo placar, 12-2. Os gols do Cova da Piedade foram marcados por Rubem Partinha, os 2 gols da equipe do Cova da Piedade. Os gols do FC Porto foram marcados por Fábio Oliveira com 7, João Macedo com 2, Carlos Coutinho com 2 e Vitor Caixeiro com 1 gol. O Sporting venceu o AJ Pina desta vez por 12-2. Os gols do AJ Pina foram marcados por Paulo Dias com 1 e Silvia Lopes com 1 gol. Os gols do Sporting foram marcados por Agilei Sacramento com 6, João Pereira com 4, David Gomes com 1 e Fábio Silva, que também marcou 1 gol. Com todos estes resultados, os classificados para as semifinais foram CA Cultural, Sporting CP, FC Porto e o CCD Misericórdia do Porto. Os confrontos das semifinais ficaram assim: CA Cultural e CCD Misericórdia do Porto, e a revanche da final do último Campeonato Português entre Sporting CP e o FC Porto fazem a outra semifinal. Esta será chamada Final Four. As equipes vão jogar entre si no final do mês de maio, nesta Final Four, jogos de ida e jogos de volta. Depois, os finalistas também disputarão uma Final Four, tudo no dia 27, de acordo com as informações publicadas no site da Global PT. As equipes que não se classificaram para as semifinais vão se juntar ao Acapo Porto, que terminou na 5ª colocação no Grupo A na temporada regular e que não se classificou para as quartas de final, para disputar uma espécie de play-out para definir um rebaixado para uma possível segunda divisão do Campeonato Português. Os classificados são a J Pina, Castelo da Maia, a Capo Lisboa e o CD e o Cova da Piedade, além, claro, do Acapo Porto. Então, repetindo, Acapo Porto, a J Pina, Castelo da Maia, o Acapo Lisboa e o CD Cova da Piedade. Eles vão se enfrentar em 2 datas. No site da Global PT consta que a primeira data destes playouts serão disputados no dia 29 de abril e depois haverá uma segunda jornada dos playouts do Campeonato Português de Global, a temporada de 2022-2023. Agradecemos aqui a Beatriz Bonfim, que repassou algumas informações também para a gente sobre o Campeonato Português de Global, as informações sobre os playoffs e alguns outros detalhes também sobre a competição. A Beatriz Bonfim esteve repassando então aqui para nossa reportagem sobre o Campeonato Português de Global. Ficam aqui então os agradecimentos da Rádio Integração a você, Bia. Um grande abraço para você. E para a Rádio Integração, repórter Jorge Daniel. Ótima semana para você.